Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do blog do Seahawks Brasil. Eu sou o Alexandre Castro. No vídeo de hoje a gente vai trazer algumas informações aí, dar um giro de notícias do que melhor aconteceu em Seattle. Antes de falar qualquer novidade, vou falar o que não é novidade. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e deixa também sua sugestão. A gente sempre quer trazer aqui o melhor para vocês, beleza? Ontem, na terça-feira, começou os camps, em geral, basicamente todos os 32 times estiveram começando. Pelo menos os jogadores se apresentando, né? Ainda não teve nenhuma movimentação ou algo assim. E no dia 8, Seattle vai ter o que eles chamam de mock game. Basicamente o que a gente normalmente aqui chama de jogo treino, né? Talvez tenha transmissão, coisa que não teve ano passado por conta da Covid. E aí vocês ficam atentos nas redes sociais, porque se tiver a gente vai tentar transmitir aí pra vocês. Ano passado só teve um mock game, normalmente são 2 ou 3. Ainda não divulgaram quantos vão ser esse ano. E só que infelizmente o único jogo que teve, no mock game que teve no ano passado, foi parado no meio, porque o Brandon Jackson sofreu uma lesão na cabeça, uma pancada na cabeça e desmaiou, então decidiram por encerrar o jogo treino ali. Mas tem toda aquela atmosfera de jogo mesmo, né? Normalmente tem torcida e tal, reduzida, né? Mas tem torcida, o pessoal chega com os uniformes, coisa e tal, então é bom pra já ir matando um pouco a saudade. Antes de a gente falar um pouco mais do camp, vale informar aí um assunto interessante foi o Chandler Jones. Ele que junto com J.J. Watt poderia formar um pass rush muito forte lá nos Cardinals, pediu para ser trocado, né? Então assim, o Chandler Jones foi o jogador acho que está em atividade que mais sacou o Russell Wilson, né? Em um jogo ele teve 4 sacks, em cima do Jamarco Jones, por exemplo. Então ele longe do Russell Wilson é uma grande ajuda para Seattle. Sobre Seattle entrar na briga por ele é um pouco complicado, questão de salário, vai ter mais time com mais cap, tanto em questão de dinheiro como em questão de escolhas de draft para trocar com os Cardinals. Mas vamos ficar de olho ali, né? Vai que. Outro ponto importante é sobre a questão da vacinação. A NFL emitiu uma regra, eles não podem obrigar as pessoas a se vacinarem. Então, eles usaram um instrumento para se um time não puder jogar porque por conta do contágio, coisas do tipo, o time vai perder meio que por WO, né, o que a gente chama de WO. Então, basicamente, está ali forçando a ter a maioria dos seus jogadores vacinados para evitar qualquer tipo de coisa. Então, assim, pelo que parece, aquele caso dos Ravens que tiveram que jogar com QB, reserva do reserva, e os Broncos que tiveram que jogar com wide receiver de quarterback, se os jogos não puderem ser reagendados como aqueles foram, né, não tiver espaço, vai simplesmente ser declarado uma derrota, né? Então, para meio que forçar os times a isso. Falando em questão de Seattle, Seattle, segundo o Pete Carroll, toda a comissão técnica já foi vacinada, 90% dos jogadores foram vacinados. Vale salientar que um treinador dos Patriots e um dos Vikings foram demitidos porque se recusaram a tomar a vacina. Isso na semana passada. Alguns jogadores também se mostraram contra. Tem alguns casos mais famosos, como o Josh Allen dos Bills, o Cole Beasley também dos Bills. O Cole Beasley ainda é um bate de frente mesmo contra a vacina, tenta difundir a não vacinação, algo que em meio à pandemia é algo que não se dá para entender. E um outro jogador que acabou se manifestando foi o DeAndre Hopkins, que falou até que poderia pensar em se aposentar. Acho que o dinheiro não ia deixar ele fazer isso, mas só dele tomar essa posição é algo para ficar de olho. Um dos únicos jogadores de Seattle que publicamente expressou contra a vacina, vamos dizer assim,
foi o DJ Reed, cornerback, que teve até um ano muito bom como titular, mas ele fez questão depois de falar de que não sabia os efeitos da vacina, ele não se sentia muito confortável em tomar porque não sabia o que é que poderia acontecer, mas disse que jamais deixaria de jogar ou deixaria os companheiros dele na mão por conta disso. Então, como a NFL meio que, entre aspas, deixou a vacina obrigatória, ele tomaria sem problemas. Os outros jogadores que tem alguma relação com isso, nenhum se expôs publicamente, né? A maioria dos jogadores estão de acordo com as regras da liga e vão se vacinar, né? Assim que tiverem a oportunidade ou já se vacinaram. Outra notícia boa, ainda falando do assunto Covid, é que só 15 jogadores entre toda a NFL estão na lista de Covid. E se você pensar que os times hoje têm 90 jogadores no elenco, então 90 vezes 32 e só 15 estão aí, então já é um número muito bom, né? E encorajador se forem de fato esses números. E agora falando um pouco sobre já a nossa off-season, né? O Russell Wilson sempre faz um camp na casa dele, uma casa de verão que ele tem lá. Acho que no verão você viaja, vai pra praia, alguma coisa assim. O Russell Wilson chama os amigos dele pra jogar futebol americano lá na casa dele. E normalmente ele sempre faz isso com alguns wide receivers pra explicar como ele gosta de lançar a bola, pra entender como os caras gostam de lançar a bola, pra refinar técnicas de corrida de rotas e tal. E esse ano ele chamou alguns jogadores, né? Ele chamou o ex-running back Robert Tubbin, que ficou listado lá, mas ele não está mais jogando. Mas ele é um grande amigo do Russell Wilson. O running back DJ Dallas também esteve entre os jogadores. E é um ponto muito importante para ele, porque um dos diferenciais que se falava quando ele foi escolhido no draft era a sua capacidade de receber passes. E a gente não pôde ver tanto isso, né? Então essa sinergia junto ao esquema do Waldron é algo que pode ajudar ele bastante. E aí tivemos dois tight ends, o Kobe Parkinson e o Will Disley, né? O Russell Wilson fez questão de elogiar bastante o Disley, a capacidade dele de se recuperar, um cara que era defensive end no college no primeiro ano, antes de virar tight end, hoje já é um cara que nem parece que foi tight end a vida toda. Outro quarterback que foi lá para ajudar o Russell Wilson também, né, para descansar um pouco o braço dele, foi o Danny Etling, que é o terceiro quarterback no roster. E algo que foi bacana ver o Etling falando, o Parkinson falando, era sobre o encantamento deles com o Shane Waldron, né, que é algo novo, algo que eles esperam muitas melhorias em relação ao ataque que era com Schottenheimer, né? Parece que no pouco tempo que eles tiveram contato eles já viram essa diferença. O Parkinson também falando sobre o Everett, dizendo que o grupo vai ser um grupo bem montado ali. O Everett já conhece o esquema do Waldron. O Russell Wilson também muito empolgado com o Waldron, outra coisa boa. Tanto que ele fala com o Waldron, as novidades que vêm, com os recebedores que eu tenho aqui, por que não nós não podemos formar o melhor ataque da liga? Então, assim, tendo um bom quarterback, como nós temos, um quarterback de elite, uma dupla de recebedores excelente como o Tyler Lockett e o DK Metcalf, e um bom corredor ofensivo, realmente dá pra buscar isso aí, né? Se a gente vai conseguir, são outros 500, porque vai ter outro time do outro lado defendendo. E para completar a lista dos recebedores, tinha o DK Metcalf, o Penny Hart, que foi elogiado bastante pelo Pete Carroll nos treinos da off-season. Cody Thompson, que foi um cara que treinou muito bem na off-season passada, mas não teve nenhuma chance. O Aaron Fuller, que foi outro undrafted do ano passado, que também foi bem nos treinos, mas nunca teve chance. O Fred Swain, que foi um novato do ano passado, que teve um certo destaque. E o John Ursula, o recebedor que está aí, basicamente um veterano, tem quase minha idade e está na terceira temporada dele na NFL. Então já é meio complicado ali, mas tá ali para tentar ver se cava o espaço dele, né? E por último, mas não menos importante assunto, o caso do Jamal Adams, né? O Jamal Adams
A gente já mandou o vídeo aqui explicando como era a questão da greve e tal. Então, só recapitulando, ele não se apresentou no primeiro camp. Segundo a diretoria de Seattle, não foi por conta do contrato, mas sim porque ele tinha tido alguns problemas familiares, então ele teve que se ausentar. E aí começou que Seattle já estava conversando que iria fazer dele o safety mais bem pago da liga. Vale lembrar que o Justin Simmons recebe mais ou menos uns 16 milhões. Então eu acho que o contrato do Adams vai sair algo entre 17 milhões e 20 milhões. Seattle tentando puxar o máximo possível para 17. As conversas parecem estar boas. O Jamal Adams se apresentou para o camp, mesmo sem um contrato. Às vezes, quando está nessas disputas contratuais, o jogador não vem, mas talvez pelo fato de já estarem um pouco encaminhadas, né, ele já apareceu. O Adam Schefter e o Rapoport reportaram que ainda não está perto de fechar, mas já estão encaminhadas, porque vale lembrar que uma renovação de contrato não é só dar 100 milhões pro cara por 4 anos e sair 25 milhões. Não é basicamente isso. Tem o dinheiro garantido nos primeiros anos, questão de bônus por lesão, o bônus que ele vai receber por cada jogo que ele participar, incentivo para chegar no Pro Bowl, no All Pro, se chegar aos playoffs. Então, tipo, tem muitas variáveis, né? E possivelmente eu acho que o Adams deve estar mais barganhando aí na questão do dinheiro garantido nos primeiros anos. Talvez, acho que seja isso, porque esse Seattle é um time que sabe pelo menos estruturar bem nos últimos contratos que ele tem feito, por mais erro que tenha cometido aqui ou ali na Free Agents, a maioria dos contratos, né, tem sido bem estruturados, né? Esse ano foi muito bem, né? Ano passado a gente teve o Jaron Reed, que já não foi tão bem, contrato feito, mas os contratos feitos esse ano a maioria de todos foram no mínimo aceitáveis. Então acho que o Seattle deve estar buscando algo aí. Se for algo na faixa de 17 milhões, 17 ou 18, por mais que seja caro, pra gente comemorar. Porque, como a gente já falou em vários vídeos aqui, o que Seattle despendeu no Jamal Adams para trazer ele sem um contrato novo, ele poderia estar aqui colocando na mesa que queria mais do que 20 milhões. E Seattle ia fazer o quê? Ia deixar o cara ir embora jogando uma temporada só, dando 2 primeiras rodadas, uma terceira e mais um jogador titular. Então o Seattle meio que se colocou nessa posição de poder ser encurralado pelo Jamal Adams, mas aparentemente não é isso que tá acontecendo, né? Mas vamos esperar aí os valores. Tentei segurar o vídeo o máximo de tempo possível para ver se dava pra gente sair com os valores do Adams, mas caso saia entre a edição desse vídeo e o lançamento, a gente vai fazer um outro vídeo específico falando só sobre a renovação do Jamal Adams. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e Go Hawks!